Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Este vídeo, ele é um react, como a gente sempre está fazendo, à fala de católicos romanos que atacam de alguma maneira uma doutrina evangélica, uma doutrina protestante. E desta vez, nós iremos analisar o vídeo do senhor Ariel Lazari. Já há um ano mais ou menos que ele fez esse vídeo, mas o tema ainda é atual, porque os católicos vivem dizendo que só a escritura é uma farsa, só a escritura se contradiz, só a escritura não tem base bíblica. E aqui o vídeo dele é intitulado A Sola Escritura Não Se Sustenta. Será que não mesmo? Será que só a escritura não tem base na Bíblia e nem na história da igreja? Bom, vamos analisar a fala do senhor Ariel e vamos aqui demonstrar que ele está, como os demais católicos que nós temos analisado, completamente errado. Mas antes de entrarmos propriamente no vídeo dele e reagirmos às falas dele, eu quero que você deixe o seu like no nosso trabalho, também deixe o seu comentário e, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, porque isso é muito importante para a divulgação dos nossos vídeos, tá ok? Depois da nossa vinheta, nós voltaremos e analisaremos as falas deste católico contra sola escritura. Bom, sem mais delongas, vamos colocar aqui o senhor Ariel para falar. Vamos ver o que ele tem a dizer, quais são os argumentos fortes que ele tem contra a sola escritura. Um dos temas mais polêmicos hoje em dia entre os cristãos que estão preocupados com a verdade é se a escritura sozinha, a Bíblia, se ela basta para o fiel seguir os ensinamentos de Cristo. Esse termo é chamado de sola escritura, ou seja, apenas as escrituras, em latim. Só elas seriam necessárias para que o cristão se comunique com Deus. Isso põe muito Não, primeiro que é uma fala muito estranha, né? Se o Ariel fosse um segundo, terceiro século e fizesse esta pergunta, as pessoas iriam olhar para a cara dele e iam ficar assim: "E aí, que você é marciano, é de um outro planeta?" Cara, são as escrituras que são a base da nossa fé. Então é uma fala muito estranha dos católicos romanos, né, porque no começo da igreja, sem falar na Bíblia, né, se a gente for para o Novo Testamento, a fala dele é assim, é algo, surreal, né. Quando a gente entra no segundo, terceiro século, a gente vai ver que esta importância que é dada no Novo Testamento, ela continua, esse fio continua no segundo e terceiro século da era cristã, né. Então, o que ele está falando é algo medieval, é quando os católicos começam depois, principalmente depois de Constantino, eles começam a dar valor muito à questão da tradição. Por quê? Porque a tradição é uma maneira de você contrabandear doutrinas extrabíblicas para dentro da igreja, né. Então a fala dele seria uma fala muito esquisita no segundo e terceiro século. defendido pelo protestantismo desde a reforma com Lutero e os outros reformadores, defendendo bem que cada um, com a Bíblia, seria capaz de fazer uma interpretação muito mais poderosa do que a autoridade do Papa e dos bispos. Bom, vamos corrigi-lo aqui novamente. Bom, a gente já começou assim, não teve nem tempo de expor o argumento dele, mas é necessário corrigir porque é muito erro, gente. Primeiro, sola escritura não é coisa de reformadores. Sola escritura é coisa de Bíblia. Jesus e os apóstolos utilizavam este princípio e também os pais da igreja. Eles utilizavam, é que não tenho tempo, senão um vídeo vai ficar aqui mais de 2, 3 horas. Mas os pais da igreja utilizavam o princípio do sola escritura. Isso não quer dizer que eles não davam valor à tradição da igreja, não é isso. Assim como os reformadores também davam valor à tradição da igreja, né. Mas isso não quer dizer que o sola escritura não fosse a norma dos cristãos, a norma de fé e prática do cristianismo, a única que era infalível, que poderia decidir doutrinas. Sola escritura não é coisa de protestante, como enganosamente quer nos fazer acreditar o senhor Ariel. E outra coisa que ele disse aqui, deixa eu ver o que ele disse aqui, vamos lá. A pergunta é se esse fundamento realmente se sustenta na história e se ele tem algo muito mais poderoso do que a autoridade do Papa. Ah, sim.
Ele falou que os reformadores falaram que agora qualquer um poderia pegar a Bíblia e dar uma interpretação mais poderosa do que qualquer papa, do que qualquer concílio, enfim. Bom, vamos entender uma coisa aqui. O que disse e o que não disse os reformadores? Os reformadores nunca ensinaram a livre interpretação. O que eles ensinaram foi o livre exame, que são duas coisas diferentes, mas que os católicos, como o senhor Ariel, parece que usa de modo intercambiável, né? O que é, assim, um absurdo. Por quê? Qual a diferença entre livre interpretação e livre exame? Livre exame, qualquer um pode ter acesso às escrituras. Agora, para ter a interpretação, você tem que seguir algumas regras, umas regras hermenêuticas que você utiliza e aplica em qualquer literatura universal. Qualquer uma delas. Elas também são aplicadas à palavra de Deus, né? Nós temos os estudos histórico-gramatical, que é o princípio hermenêutico da reforma, histórico-gramatical. Então você analisa a história, analisa a exegese, as línguas originais. Então existe um monte de princípios exegéticos que você tem que seguir para fazer uma correta interpretação. Eu sei que tem muitos cristãos, não só católicos, mas também evangélicos, que leem a Bíblia de modo, assim, devocional, sem nenhum critério técnico, exegético, aplicando aquele texto. Mas não foi isso que os reformadores ensinaram. Os reformadores não ensinaram: olha, cada um agora pode pegar a sua Bíblia e mete o pau, cada um vai interpretar a sua maneira. Não foi isso. Se é isso que ele está querendo nos dizer, ele está equivocado e está interpretando completamente, de modo errado, o que os reformadores ensinavam. E dos riscos. A pergunta é se esse fundamento realmente se sustenta na história e se ele tem algum fundamento ali, às vezes até na própria Bíblia. Será que a própria Bíblia defende esse argumento? É isso que eu proponho que a gente faça hoje, que a gente analise dentro da Bíblia quais são as passagens aqui que falam sobre esse tema, porque existem várias, e também a gente fazer uma análise lógica, pensar um pouco se isso realmente faz sentido e se é o que Jesus deixou pra gente. Então vai ser um vídeo muito prático, bem voltado para esse tema, com várias questões práticas, mostrando aqui que realmente a questão da sola escritura, essa fé na sola escritura, não se sustenta. Então, a gente pode dar um argumento lógico, depois a gente vai entrar dentro da Bíblia mesmo e mostrar que a própria Bíblia nega a realidade dessa teologia. Rapaz. Mas a gente precisa antes fazer um exercício lógico, parar para pensar, será que realmente faz sentido eu acreditar só na Bíblia? A primeira pergunta é, Jesus, ele escreveu alguma coisa? Jesus deixou alguma coisa escrita? Ele pegou lá o pergaminho e deixou escrito? Não. A gente tem sim uma tradição de que Moisés deixou o Pentateuco escrito. Inclusive está escrito lá que ele desceu com as tábuas da lei. Mas é engraçado que Jesus, quando ele desce da montanha, ele não vem como Moisés, com um livro na mão para dar para o povo, coisas escritas para passar para a posteridade à frente. Jesus vem com palavras. Inclusive, uma das vezes que Jesus sobe a montanha, como Moisés subiu ao Sinai para escrever a lei, Jesus sobe a montanha e ele desce para falar o seguinte, que ele escolheu 12 apóstolos. Então Jesus ele desce da montanha, após fazer essa oração com o Pai e o Espírito Santo, ele decide deixar pessoas e não escrituras. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra e o que isso desabona a sola escritura? Eu simplesmente não vi nenhuma relevância no argumento dele. Somente pelo fato de Jesus não ter escrito nada, isso quer dizer que sola escritura não se sustenta? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vejo a lógica disso. Ele diz que ele está usando a lógica e depois vai usar a Bíblia. Se ele já está, assim, se afundando nessa falácia, que é um erro de raciocínio lógico, né? Imagina quando ele utilizar a Bíblia, né? Mas, enfim, ele disse que Jesus não desceu assim como Moisés desceu, com palavras, com um livro escrito. Bom, literalmente, Moisés não desceu com nada escrito. Moisés não desceu com um livro escrito do Monte Sinai. O que aconteceu é que Deus chamou Moisés, falou as coisas, depois de ter dito todas as coisas para Moisés, ele escreveu em 2 tábuas os 10 mandamentos.
possivelmente 5 mandamentos em um e 5 em outra. Aí depois que Moisés desce, ele fala para o povo, aí as palavras que ele fala, ele vai escrever, mas depois que ele desce do monte. Ele não desce com nada escrito do monte, né, a não ser os 10 mandamentos lá, que não era um livro, era apenas um resumo da aliança, era um símbolo daquela aliança que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Agora, quando Jesus ele vai para o monte, ele desce do monte não para falar que tem 12 apóstolos ali, tá? Ele desce do monte, antes dele subir ao monte, ele já tinha escolhido os 12, tá? Depois que ele está no monte, ele acaba reunindo, aliás, ele escolhe os discípulos, depois ele escolhe os 12 no monte ainda. E quando ele desce, é claro que ele não vai descer com um livro, não havia tempo. Moisés passou 40 anos no deserto, ele tinha muito tempo para escrever. Se Jesus tivesse 40 anos, com certeza ele teria deixado alguma coisa escrita. Só que ele tinha 3 anos de ministério apenas. 3 anos, o tempo era muito curto. Então o que era necessário? Era simplesmente fazer a coisa ser dinâmica. Aí depois, posteriormente, essas coisas que o Espírito Santo lembraria a eles posteriormente, capítulo 14, capítulo 16 do Evangelho de João, aí sim eles iriam colocar por escrito. Então o que ele está falando aqui não tem lógica nenhuma. Eu não sei como que ele acha alguma relevância nesse argumento que ele está utilizando contra a sola Escritura. Isso nem arranha, nem de longe arranha sola Escritura. Essas pessoas, mais tarde, inspiradas pelo Espírito Santo, escrevem sobre Jesus. É uma das formas pela qual ela fala sobre Jesus. Então, Mateus, por exemplo, um apóstolo, fez diversas pregações, ou inclusive para a Etiópia, fez a evangelização da África, que era um grande polo cristão até vindo do Islã. Ele também deixou escrito o seu evangelho. Então, entendeu que essa era uma forma de comunicar também, além da palavra. Era um Não, veja bem, eu acho que está fazendo confusão. O que ele está querendo dizer, se é assim que eu estou entendendo ele corretamente, é que Mateus pregava e depois ele escrevia. Então, o que ele está querendo dizer? Que Mateus pregava uma coisa que às vezes ele não escrevia, é isso? Eu acredito que não. O que Mateus pregava é o que estava escrito. Não existe nada que os apóstolos pregaram que vai além do que estava escrito. Eles escreviam conforme Jesus disse, lá, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será batizado, que não crer será condenado. E depois ele diz, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Então, os 12 apóstolos pregavam apenas aquilo que Jesus havia dito para eles. E o que Jesus havia dito para eles? Aquilo que está escrito. Então eles não ultrapassavam aquilo que está escrito. Como dizia Paulo, se mesmo que vier um anjo do céu e vos pregue algo que vai além do que nós pregamos a vocês, que seja anátema. Agora, o que Paulo pregou para os Gálatas? Aquilo que ele deixou escrito na carta aos Gálatas. Basicamente é isso. Então, eu não sei por que ele está utilizando essa questão de Mateus ter pregado em outra região e depois ter escrito, sendo que é a mesma coisa. O que ele pregou é aquilo que ele deixou escrito para nós. Não havia nada mais, nada menos. dos meios pelos quais Mateus fez a sua pregação. Da mesma forma, João e os outros apóstolos e outros varões apostólicos, ou seja, pessoas que acompanhavam os apóstolos, como Lucas e Marcos, escreveram ali os seus evangelhos e foram aceitos pela igreja como realmente inspirados pelo Espírito Santo. A igreja, com o tempo, começou a entender que desses vários escritos que existiam ali, tinham vários evangelhos, até no início do evangelho que São Lucas, ele cita que como muitos estão escrevendo sobre o Cristo, ele, após uma intensa pesquisa, também decidiu escrever o seu. Ele até fala bastante da infância de Jesus, mostrando que ele teve contato com Nossa Senhora, com Maria. Então, esse foi um evangelho que o Espírito Santo inspirou e fez com que aquele escrito realmente fossem palavras de Deus. A igreja, mais tarde, fez uma separação desses escritos que iam circulando por aí. Eles não vieram. Bom, agora ele vai passar para uma outra etapa, ele vai tentar falar sobre o cânon, né? Ele vai tentar. É o típico argumento católico, né? Olha, você tem que confiar na igreja, não na sola escritura, porque
a Bíblia não tem uma lista de quais livros são inspirados. Quem que decidiu isso? A igreja. Se a igreja decide isso, quer dizer que a igreja está acima da Bíblia, né? E a gente já viu alguns padres aí falando que a Bíblia não pode ser colocada acima da igreja, o que é uma tremenda falácia. Mas enfim, deixa eu voltar aqui no outro argumento dele, que ele disse que Jesus não deixou nada escrito, ele desceu para falar que enviaria para pregar 12 apóstolos. Veja, quando Jesus desceu com esses 12 apóstolos, ele deu uma ordem para pregar, expulsar demônio, curar os enfermos. Ora, se pelo fato de Jesus ter mandado os discípulos pregarem, isso anularia só a Escritura, então o fato de Jesus ter mandado eles curarem anularia as pessoas de tomarem remédio? Anularia a medicina? É óbvio que não. Mas essa é a consequência lógica do argumento que ele está usando. É um argumento levado ao absurdo, não é? Então, não é pelo fato de Jesus ter escolhido 12 para pregar que isso tira os méritos ou tira a importância do solo de escritura, da escritura. O que eles estão confundindo aqui, o que os católicos fazem é confundir a cultura de uma mentalidade com um meio. Apesar de os primeiros cristãos, a audiência de Jesus e os primeiros cristãos serem a maioria analfabetas, o cristianismo não era uma cultura não textual. Ela não era uma cultura não era uma cultura oral. O cristianismo, assim como era o judaísmo, e lembra que eles saem do judaísmo, a maioria dos cristãos primitivos ali, a maioria dos primeiros cristãos eram todos judeus, eles saem de uma mentalidade livresca, saem de uma mentalidade textual. E apesar dos ouvintes de Jesus, uma boa parte serem analfabetos, eles não tinham a mentalidade de cultura oral, eles tinham a mentalidade de livro. Então a gente não pode confundir o que é uma mentalidade com o que é um meio. Por exemplo, o meio, ali nas primeiras décadas do cristianismo, é lógico, a pregação oral. A sola escritura estava se construindo. Você não pode falar em sola escritura sem ter a escritura. Então não tem nenhum problema eles terem pregado oralmente. Aquilo ainda era a palavra de Deus. Quando os apóstolos pregavam aquilo que Jesus deixou para eles estavam construindo a base para a sola escritura. Aquilo era a palavra de Deus. Aquilo era uma tradição inspirada por Deus. E aonde que a gente vai continuar com essa tradição? Quando eles colocam em forma escrita. A forma escrita, o texto, ele é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus em forma material. Só isso. É aquela tradição que eles receberam de Jesus que agora foi colocado textualmente. E ela é inspirada por Deus, segundo o apóstolo Paulo. Então, eu não vejo por onde que ele está querendo denegrir o solo escritura ou provar contra a solo escritura, utilizando desses argumentos que é tão fáceis de serem rebatidos. Mas agora ele vai falar sobre a igreja. Vamos lá, o típico argumento católico do cano. Estão todos em uma bíbliazinha só, não desceu do céu essa Bíblia. Esse aqui não é o Pentateuco de Moisés. Bem, aqui ele entra numa parte, mas não é só o Pentateuco de Moisés. E nem é o Corão, onde, segundo a fé islâmica, o anjo Gabriel veio e falou lá com Maomé para ele escrever lá, palavra por palavra do Corão. Não é isso. Aqui a gente está... Bom, a gente percebe que ele não conhece nem o que é Bíblia e nem o que é Corão, né? Ele cometeu uma gafe aí muito grave. Vamos lá. Primeiro, Mateus, ele falou em Mateus. Mateus, todos os especialistas do Novo Testamento sabem muito bem que Mateus, ele segue um tipo de um Pentateuco. Aliás, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 tomos, ou 5 mini-livros, assim como é o Pentateuco de Moisés. Aliás, ele coloca Jesus como um novo profeta, aquele profeta prometido por Moisés, que tomaria o lugar dele. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é um tipo de Moisés. Ele é o antítipo. E Moisés é um tipo de Cristo. Então ele faz Jesus subir no monte,
dando as bem-aventuranças, assim como Moisés deu a lei para o povo. E o Evangelho de Mateus é dividido em 5 colofões, ou seja, 5 partes aonde há uma narrativa e há um desfecho, assim como acontece com os livros de Moisés. De modo que, literariamente falando, Mateus ele segue de perto o Pentateuco. E o que dizer lá de Moisés, de Maomé? Ele falou que Maomé, o anjo Gabriel, mandou Maomé escrever. Poxa vida, a palavra Corão significa recitação. Era algo oral. Talvez ele não saiba, mas Maomé era analfabeto, não escreveu nada. Então, mais uma gafe aí, não só na questão do judaísmo, do cristianismo, mas agora também do islamismo. Vamos lá, vamos ver o que ele tem mais a dizer para nós. Realmente, numa coletânea de livros, que antes era uma biblioteca como essa, vários livros que eram lidos ali, e a igreja decidiu organizar ali quais livros realmente eram inspirados pelo Espírito Santo e continham a tradição apostólica, a revelação de Cristo, e quais livros não continham. Isso tudo aconteceu lá pelo século IV. Eu trouxe aqui até uma contexto. Bom, primeira coisa, esse é o típico argumento católico, né? De que a igreja ela escolheu os livros que eram inspirados dentre aqueles que não eram inspirados. Não, não é isso, tá? A Bíblia, vamos usar aqui o Novo Testamento, porque o Antigo já estava inspirado por Deus. Já havia um cânon fechado do Antigo Testamento. Jesus, ele deixa bem claro quando ele diz sobre o Moisés, os profetas e os salmos. É uma divisão do cânon judaico que já existia na época. Joséfo também utiliza os mesmos livros de Kishim, baseado na mesma divisão que Jesus propôs ali nos evangelhos. Então, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado, tá? Eles vão dizer que foi fechado em Jânia por causa que os judeus tinham preconceito a respeito da língua grega em detrimento da língua hebraica. É umas argumentação sem pé sem cabeça que nós não vamos citar aqui. Em outra oportunidade a gente pode comentar. Mas, enfim, o Antigo Testamento já estava definido. O Novo Testamento, a gente vê dentro das cartas de Paulo e dos apóstolos que eles tomavam como escritura inspirada as próprias cartas deles. Por exemplo, Paulo falou sobre a inspiração dos seus escritos, que nem mesmo um anjo do céu, se viesse pregar um outro evangelho que ele havia pregado que fosse anátema, ou seja, nem que eu venha com uma tradição oral aí, pregando algo diferente do que eu escrevi, ou seja, do que está escrito, né, do que eu havia pregado, o que ele pregou estava no livro dos Gálatas, que seja anátema. Ele vai falar que as suas palavras são inspiradas por Deus, são palavras do Senhor. Enfim, ele vai deixar bem claro que as pessoas recebiam isso como palavra de Deus, os ensinamentos de Paulo. Depois Pedro vai chamar as cartas de Paulo, as cartas paulinas, de escrituras e comparar elas com o Antigo Testamento. O próprio Paulo vai citar passagem de Mateus e vai chamar de escritura. Então, a igreja, quando ela recebeu essas cartas, esses evangelhos, e esses evangelhos começaram a circular, eles já sabiam que eram inspirados por Deus. Já eram inspirados por eles, tomavam isso como palavra de Deus, assim como era o Antigo Testamento para os judeus. Então, a igreja no primeiro, segundo, terceiro século já sabia muito bem que aquilo ali era a palavra de Deus. Esse negócio de que a igreja definiu, olha, isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, isso é a balela. A igreja apenas recolheu aquilo que era inspirados e foi eliminando aquilo de acréscimo que queria ser acrescentado no cânon do Novo Testamento. Mas eram livros falsos, eram livros gnósticos, eram livros, apesar de alguns serem de cristãos piedosos, mas não levava a marca apostólica. Então ela foi eliminando esses livros, mas aqueles livros já estavam decididos na mente da igreja. É, por exemplo, como a lei de Newton, né? A lei da gravidade. Quando Deus criou o mundo, Deus já criou a lei da gravidade. Quando Newton ele faz a sua descoberta da gravidade, ele não está criando a lei ali, ele está apenas recebendo algo que já foi criado quando Deus fez o mundo. Ele apenas fez o quê? Descobriu uma lei, recebeu essa lei e colocou em fórmulas matemáticas.
A mesma coisa fez a igreja. Ela apenas recebeu algo que já tinha o imprimatur do Criador, de inspiração, de serem livros sagrados. O cânon, ele é auto-autenticado. O próprio cânon das Escrituras tem a ver com a inspiração dos livros, não tem a ver com a lista de livros, tem a ver com a inspiração das Escrituras. E é aí que os católicos não entendem, e é aí que eles erram, né? É aí fica cometendo essas falácias aí de que a igreja dele, principalmente a igreja de, olha aí, gente, a igreja de Roma é que deu a Bíblia para o mundo, né? Ela que escolheu o cânon. Agora ele vai falar de um concílio de Roma aqui para tentar justificar isso. Alguém podia se perguntar por que só no século IV que foi organizado isso, por que antes ficou uma bagunça. Porque antes havia perseguição aos cristãos e não havia tempo para escrever nada nem se reunir. Você imagina reunir todos os bispos num lugar só durante a perseguição romana. De repente, esses bispos todos poderiam ser mortos pelo Império Romano. Bom, isso não se sustenta pelo seguinte fato. Em Jerusalém, quando houve o primeiro concílio, a igreja estava sob perseguição também. Ali estava Paulo, ali estava Pedro, ali estava Tiago, as principais colunas, João, as principais colunas da igreja. Mas nem por isso eles deixaram de se reunir. Houve concílios antes do século IV? Houve. Houveram outros concílios, apesar de serem regionais, mas houveram outros concílios. Tá? Então, o que ele diz é apenas cortina de fumaça. Não foi no século IV que o cânon foi definido. Não foi no século IV que a igreja falou assim: olha, agora nós vamos nos reunir no Concílio de Roma e vamos decidir qual é a lista de livros inspirados. Aí eu pergunto para o senhor Ariel, ou qualquer outro católico que queira responder, como que Irineu, Policarpo, Inácio, antes do século IV, Tertuliano, Orígenes, todo esse pessoal, toda essa patrística antes do século IV, como que eles sabiam que os livros eram inspirados ou não? Eles precisaram esperar um concílio de Roma para decidir qual livro que era inspirado ou não? Mas a gente não vê isso, a gente vê Orígenes citando as escrituras com autoridade apostólica, a gente vê Tertuliano citando as escrituras, Irineu combatendo os hereges gnósticos, citando as escrituras sagradas. Agora, se fosse uma bagunça como ele quer, pelo amor de Deus, aí nós não teríamos nem mesmo o cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele se solidifica em torno das escrituras, porque as escrituras é que é a palavra de Deus em forma escrita, a palavra viva de Deus em forma escrita, né? Vamos deixar ele falar mais aqui. E acabou a sucessão apostólica na igreja. Aí sim o protestantismo estaria correto. Que a gente não teria mais essa cadeia que vem de Cristo, escolhendo os apóstolos, depois escolhendo sucessores e sucessivamente. No século IV, a poeira baixa um pouco e a gente já consegue ter concílios da igreja para que todos os bispos entrassem em acordo em questões disputadas. Se a gente pega aqui o século IV, houve um sínodo em Roma, no ano de 382, que aqui a gente tem uma carta do Papa Damaso, São Damaso, onde ele já fala o seguinte, aqui a gente tem a intervenção. Deixa eu interrompê-lo aqui mais uma vez. Primeiro, ele diz que não tinha tempo de todos os bispos da igreja se reunirem para propor um cânon, né? Olha o que ele diz. O que ele está propondo aqui é um concílio ecumênico. Então, a ideia é mais ou menos essa. Olha, como a igreja estava em perseguição, os bispos, os principais líderes da igreja, não poderiam se reunir, senão eles seriam perseguidos, mortos, a igreja acabaria. Essa é a ideia maluca dele, né? Aí ele vai falar, ele vai citar, olha, é apenas depois do século IV que nós temos agora concílios que a igreja já está estabelecida, né? É claro que ele não falou, mas Constantino, ele cessa a perseguição aos cristãos, então a igreja começa a ter mais sossego, mais paz. Aí sim você pode ter concílios. E aí a gente espera que ele vai citar um concílio ecumênico, um concílio onde tem todos os bispos reunidos. Mas o que ele vai citar para nós? Um sínodo. Sínodo não é concílio. Sínodo não é ecumênico. Sínodo é algo regional. É algo bem particular. E bem particular mesmo, porque ele vai citar um sínodo de Roma. Não era de toda a igreja. É um sínodo romano. Vamos deixar ele falar aqui. Latim é tradução para o português. Agora tratemos das escrituras divinas. Aqui é a Igreja Católica Universal
deve acolher e o que deve evitar. É interessante que nessa época já era usado o termo Igreja Católica, alguns séculos depois de Cristo, né? No ano de 382 aqui. Em latim, né? Igreja Católica não é Igreja Católica Romana. É essa a ideia que ele está querendo transpor aqui para nós. Não é isso. Igreja Católica dizia respeito à Igreja Universal, tá? A palavra católica hoje, dentro desse universo ocidental, se restringe ao quê? Ao catolicismo romano. Mas na época em que ela surgiu, principalmente com Inácio, ele não dizia que a Igreja Católica era a Igreja Católica de Roma. A Igreja Católica era a igreja em todo o mundo. A igreja que professava uma só fé em todo o mundo. É esse o sentido de catolicismo. Mas o que ele está fazendo? Está tentando puxar a sardinha para o lado dele, né? Olha, tá vendo? Já existia a palavra católico, né? E daí? Católico era todas as igrejas, do Oriente e do Ocidente. Universalis Catholica Ecclesia. E aí ele vem dizendo a ordem dos livros. Começa a ordem do Antigo Testamento. E ele fala o Pentateuco inteiro, tarará, tal, Samuel, etc, etc. Aí ele diz, livros de Salomão, Provérbios Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria Eclesiástica. Aqui a gente já tem 2 livros que depois foram removidos na Reforma Protestante, porque a sua versão original era em grego. Mas a gente vê que aqui no século IV, esses livros já eram utilizados pelos cristãos. Mais uma correção aqui. Ele vai ser campeão de todos os vídeos que eu fiz, acho que de correções. Esses livros não foram removidos pelos reformadores, pela Reforma Protestante. Esses livros não faziam parte do cânon judaico, do cânon que os judeus tinham, do qual eles eram guardiães, como diz o apóstolo Paulo. Eles eram os guardiães dos oráculos de Deus. E os judeus nunca aceitaram esses livros como inspirados, porque eles vieram posteriormente, depois que o cânon havia sido fechado. E esses mesmos livros apócrifos que ele está citando aí, são livros que nem mesmo o testemunho interno deles prova que eles são inspirados por Deus. Mas, é claro, ele está aqui apenas repetindo argumentos católicos, né? Então, infelizmente, ele não percebe isso, ou percebe, mas ele tem que citar, porque não tem outra maneira, né? Então, a Reforma Protestante não tirou nada disso. Quem tirou foi os judeus. Na verdade, eles nem tiraram, porque nunca fizeram parte do cânon sagrado. Nunca fizeram parte, né? E não só os protestantes. Muitos retiraram esses livros, não aceitaram esses livros como canônicos. Dentre eles, o principal personagem católico, o principal doutor da Igreja Católica, que é Jerônimo. Quem fez a tradução da Bíblia Vulgata, das línguas originais para o latim. Jerônimo não aceitava os livros apócrifos que a Igreja Católica tem hoje como livros inspirados, como canônicos, como referenciais de decidir doutrinas. Ele deixou isso bem claro quando ele fez a sua tradução a pedido do bispo Damaso. Então não foram os protestantes. Então, eles estavam circulando e sendo utilizados por todos. Fala dos profetas, e aqui mais à frente ele diz, igualmente a ordem das histórias. Jó, Tobias, que também está fora dos livros da Bíblia protestante, Esdras, Neemias, Esther, Judite, também está fora do livro dos protestantes, e os Macabeus, que também estão fora, esses 2 livros. E depois ele vem para a ordem da escritura do Novo e Eterno Testamento, que a Igreja Santa e Católica Romana reconhece e venera, dos evangelhos. Aí começa a falar os evangelhos aqui e as cartas todas que a gente conhece, terminando aqui com a Epístola de Judas, o Zelote. E também aparece aqui as cartas de João, enfim, só a ordem era um pouquinho diferente da nossa. O Apocalipse era um pouco antes desse restante aqui das outras cartas. Enfim, mas os livros em si já estavam definidos e já era a mesma Bíblia que eu seguro aqui na mão agora. A diferença é que era em latim e não em português, porque na época a língua escrita era o latim, nem existia o português. Não era a mesma Bíblia. Não era a mesma Bíblia. O Concílio de Roma acrescentou um livro que não existe nos livros que tem na Bíblia Católica hoje. Se eu não me engano, é primeiro Esdras. Primeiro Esdras, né? É um livro apócrifo
que não está na Bíblia Católica, mas que no Concílio de Roma eles acataram este livro. Agora, se o Concílio de Roma ou o Sínodo, né, concílio não, o Sínodo de Roma, foi de fato aquele que definiu o cânon, segundo o entendimento aqui, parece que é o entendimento do Ariel, então por que em 10 anos depois, quase mais de 10 anos depois, no Concílio de Hipona, nós temos novamente uma lista de livros, uma lista sendo proposta, e inclusive com livros que não estão na Bíblia Católica? E por que que depois ainda, no Concílio de Cartago, nós temos novamente uma outra lista sendo proposta? Por que que Agostinho ele vai falar que não tem como decidir entre as igrejas quais eram as listas corretas que cada uma seguia? Por que que no ano 7, no século 7, os orientais, os católicos orientais, os bizantinos, eles vão propor no concílio de Trullan quais eram o cânon, quais eram as listas do cânon correto. Você vê que eles não decidiram nada. Essa lista aí que ele propôs, que ele chama aí do Concílio de Roma, era algo regional. E há muita controvérsia se realmente existiu esse tal Concílio de Roma. Por quê? A única menção que nós vamos ter no século V deste tal Concílio de Roma, nas decretais gelasianas. E ali, quem escreveu essas decretais, que eu não acredito que foi o bispo Gelásio, ele cometeu assim uma gafe, né? Por quê? Porque ele coloca nas palavras do Concílio de Roma algo que Agostinho veio dizer muito tempo depois. Como que poderia estar algo que Agostinho disse no século, por exemplo, no ano 407, 405, como que isso pode estar no ano 382, no qual foi feito esse tal Concílio de Roma? É, é uma frase ipsilíteris de Agostinho. Então, por estas e outras que muitos colocam em dúvida esse tal concílio. Mesmo porque, lá no Concílio de Trento, muitos dos teólogos católicos, quando vão falar sobre o cânon, eles não citam o Concílio de Roma. Não citam o Concílio de Roma, apesar de citar Cartago, Hipona, não citam esse tal Concílio de Roma. Então, é muito provável que esse concílio ele nunca tenha existido. Mas vamos supor que esse concílio existiu. Isso não prova nada. Foi apenas um sínodo regional, apenas para a região de Roma e não para toda a igreja. Desde ainda, o século IV, a gente está falando de uma coisa super antiga aqui. 1000 anos antes da portuguesa. Da onde a gente vê que no século IV não tinha definição. Desses livros são por fim juntos. Mas havia muitas outras possibilidades de lucro. Não, não, não. No século IV, esses livros não foram postos juntos. A gente já tem uma lista de livros inspirados desde a época de Orígenes. Desde Orígenes. Nós temos outras listas que colocam os mesmos livros que nós temos na Bíblia protestante hoje, é o que eles tinham nas suas listas também. Então não foi no século IV, e muito menos num tal sínodo muito debatido de Roma, que provavelmente nunca existiu. Então, isso que ele está falando não tem base factual. Então, como é que hoje a gente tem certeza que esses livros são os inspirados? Quando um pastor evangélico pega uma Bíblia e faz uma pregação, com base em que ele está acreditando que aquilo ali que foi impresso, aquela impressão, e essa Bíblia, ela contém realmente a palavra de Deus? Quem falou que o evangelho apócrifo lá, sei lá quem, não é um evangelho correto? Quem disse que o evangelho de São Mateus está correto, não é um monte de invenção? Quem falou, por exemplo, que os Atos dos Apóstolos devem ser considerados? As cartas de São Paulo, tem uma carta de São Paulo, inclusive, que cita o purgatório. Será que essa carta, o pastor evangélico, deve aceitar ou não? Quem diz quais são os livros que estão ali? Por que ele usa essa Bíblia? Essa Bíblia, esse cânon, essa é a palavra que a gente usa, essa lista, esse cânon, essa lista de livros que são inspirados, são livros que foram definidos pela tradição.
pelos sucessores dos apóstolos, em comunhão com o bispo de Roma, que decidiram que esses são os livros que devem ser usados pelos cristãos. Olha o que ele está dizendo. Você percebeu que ele está levando as pessoas a... É bem sutil o negócio. É que as pessoas que não entendem, né, a mentalidade da apologética católica, elas não conseguem pegar de pronto isso. Mas a gente já está assim, há um tempo, já analisando vídeos desse pessoal, a gente sabe muito bem quais são as sutilezas que eles fazem para tentar levar a pessoa para o seu argumento. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que um pastor hoje, com qual autoridade que ele faz uma pregação nos evangelhos? Ele não teria base, a não ser o que a igreja havia decidido. Então, ele confunde, primeira coisa, ele confunde lista com cânon. Cânon e lista não é a mesma coisa. O cânon, para nós, ele é baseado na inspiração, na aceitação das igrejas. E não porque um concílio decidiu uma lista, formulou uma lista, que aquela lista ela é inspirada por Deus ou aqueles livros devem ser inspirados. Não, a inspiração vem depois, vem bem antes. A aceitação pela igreja vem bem antes. E alguns concílios propuseram algumas listas, mas todas as listas que nós temos dos concílios, praticamente, né, nós temos praticamente todos os livros que nós temos hoje, do Antigo e do Novo Testamento, com acréscimo de alguns livros do Antigo Testamento. Só isso. Agora, eu perguntaria ao senhor Ariel, com que autoridade, por exemplo, Irineu combateu os gnósticos baseando-se nos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos? Com que autoridade? Lembra que Irineu viveu muito antes dos tais concílios propostos pelo senhor Ariel. E aí? Antes do século IV, como que os pais da igreja sabiam que aqueles livros eram inspirados ou não? Eles precisavam esperar o século IV chegar para falar que aqueles livros, Mateus, Marcos, João, a 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 1 Pedro, isso era ou não inspirados? Claro que não. Da mesma maneira que Irineu ou Orígenes sabiam que aquilo era inspirado, aqueles livros eram inspirados por Deus, hoje nós sabemos também, pelo testemunho interno das próprias Escrituras, pelo testemunho externo do que as Escrituras fazem na vida das pessoas. E é claro, a tradição ela não é jogada ao léu. Nós temos todo um complemento com a tradição da igreja, claro, mas a tradição não é o critério decisivo. O que é decisivo é o que o livro é em si mesmo, né? Então, o que ele está falando aqui não tem muito a ver. Aliás, não tem nada a ver, né? É um erro completo de raciocínio que ele está tentando trazer para nós aqui. E o que ele está tentando falar é o seguinte, é que a igreja, através da tradição, em cooperação com o bispo romano. Cartago não é Roma, meu querido. Hipona não é Roma. Trulan não é Roma. E todas elas propuseram cânons. Todas elas propuseram listas. E nenhuma delas ficaram pedindo opiniões ao bispo de Roma. O que, por exemplo, Cartago e Hipona fizeram é propor uma lista para a igreja ali, mandou para outra igreja, a igreja de Roma. O bispo romano também deu o seu aval e aí retornou, mas não foi o bispo de Roma que decidiu. A lista foi proposta pelos africanos, não tem nada a ver com Roma. Roma propôs lá, se realmente existiu esse sínodo, em 382, uma lista local para eles. Pronto, só isso. Eu tenho muito mais a falar sobre isso, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero fazer um estudo só sobre essa parte aí voltada se realmente Jesus, ele não deixou nada escrito. Por que nós devemos acreditar no que está escrito então? Tá? É mais ou menos assim, com esse tema mais ou menos que eu quero fazer um vídeo para tratar sobre este assunto.
lá pelo século IV. Depois, com a Reforma Protestante, uma parte deles são removidos. Então, o livro que hoje é segurado pelo pastor evangélico, que ele afirma com firmeza que a base da fé dele não foi definido por Jesus, foi definido pela igreja, pelos Não foi definido por Jesus. Gente, olha que absurdo. Quem que inspirou esses escritos? Esses escritores, João, Mateus, Lucas, eles basearam em quê? Não foram nas palavras de Jesus? Não foi sob a inspiração do Espírito Santo? Então, quem define o cânon é o Espírito Santo de Deus que inspira esses escritores, não é a igreja. Meu Jesus amado, que absurdo, gente. Então quer dizer que Jesus não tem nada a ver com isso. É a igreja que decidiu que aquilo é inspirado. Então ela autenticou, olha, esse livro é inspirado, esse livro não é. E a partir daquele momento aquele livro se torna magicamente inspirado por Deus? É óbvio que não. É um absurdo o que ele está falando. Mas essa é a apologética católica, né? Para tentar desmerecer as próprias escrituras, tentar desmerecer o princípio bíblico do sola escritura. sucessores dos apóstolos, por volta do século IV, 380 anos depois da vinda de Cristo. Isso é um problema? De modo algum, porque Jesus, ao subir a montanha para fazer sua oração, ele não desce com livros escritos, mas ele desce com uma escolha de 12 apóstolos, que eles sim vão pregar a verdade para todos. E eu queria trazer que É o que eu disse, né? Se pelo fato dos 12 apóstolos, Jesus ter escolhido 12 apóstolos para pregar e não escrever naquele momento, né? E se isso anula só a escritura, então o fato de ter mandado esses apóstolos curarem as pessoas anularia a medicina. Mas é claro que você acharia esse argumento completamente ridículo, como é ridículo o argumento dele para tentar neutralizar o solo escritura, baseando-se no fato de que Jesus não escreveu nada. Mas lógico que ele não escreveu nada, ele não escreveu nada ali. Mas depois ele sabia muito bem que os apóstolos iriam escrever, não tinha como não escrever. Eles eram judeus, e judeus tinham uma tradição literária, com livros inspirados. E é claro que essa nova religião trazida por Cristo, né, baseada, é claro, todo ele no Antigo Testamento, deveria também ter a sua escritura inspirada. E foi isso que aconteceu. alguns trechos aqui do Novo Testamento, onde fica claro que Jesus realmente está dando uma autoridade não para letras mortas, mas para apóstolos que são capazes de falar o que o Espírito Santo quer e de escrever o que o Espírito Santo quer. Olha, letras mortas. Olha a consideração que ele tem pela Bíblia Sagrada, né? Letra morta. A Bíblia não é letra morta. Não é letra. Na verdade, capítulo 4, versículo 12 de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra até na divisão da alma e do espírito, e ela é poderosa para discernir as intenções do coração. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia Sagrada, isso não é letra morta. A letra morta, talvez ele esteja equivocado, se baseando lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Mas a letra ali não é a Bíblia, a letra ali é a lei de Moisés, porque quem não obedecia à lei era morto. É nesse sentido que a letra matava, não no sentido literário da Bíblia como um todo. Isso é um absurdo. São eles a origem desses canais. É a tradição apostólica que é a fundamento da nossa fé. Essa tradição apostólica vai ficar de forma oral, regente no magistério, nos sucessores dos apóstolos, e vai ficar escrita na Sagrada Escritura, que esses sucessores aqui definiram quais são os corretos e quais não, com a autoridade dos apóstolos. Bom, o que ele está tentando falar para você que está assistindo esse vídeo é o seguinte: olha, existe uma tradição, aqui existe duas vias de revelação. Uma é a tradição dos apóstolos e outra são as escrituras dos apóstolos. Só que ele precisa provar primeiro que essa tradição que ele está falando aqui é uma tradição, ensinamentos diferentes do que foi escrito. Porque quando ele vai citar lá o termo tradição, lá nas cartas paulinas, e a gente observa atentamente, a gente percebe que a tradição que Paulo fala é o que foi escrito.
O que Paulo ensinou de modo oral não era diferente do que ele ensinou de modo escrito. Então, existe uma tradição, sim, uma tradição mais antiga. São as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a mais perfeita e a mais antiga tradição da igreja. Ela está de modo escrito. Essa é a verdadeira tradição. E esta é a única que é infalível, porque ela foi soprada por Deus, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Soprada por Deus. Tá? Não é uma coisa completamente diferente do que Paulo pregou. O que ele está falando aqui é mais ou menos isso. Olha, Paulo deve ter pregado algo que não está nas Escrituras. Então, essa tradição veio passando através desses tais sucessores e chegou até a época atual dos católicos, né? E isso ele precisa provar primeiro. Ele precisa provar primeiro, né? Será que Paulo, quando ensinou de forma oral, supostamente oral ali, ele ensinou a Assunção de Maria? Ele ensinou o papado? Ele ensinou purgatório? Ele ensinou missa? Ele ensinou indulgências? Claro que não, eles não podem provar isso. Eles não podem provar uma só tradição que veio de Cristo ou dos apóstolos, que é inspirada, assim como é a Escritura Sagrada. Eles não conseguem provar. Eles não têm nenhuma lista dessas tais tradições que eles tanto falam, né, que foi feita em paralelo com as Escrituras Sagradas. Então isso aí é apenas subterfúgios para tentar inserir, justificar, provar as doutrinas extras e antibíblicas do catolicismo romano. Primeiro eu queria falar sobre Mateus 10, onde Jesus está aqui fazendo a escolha dos 12 apóstolos. Então ele faz aqui, reuniu seus 12 discípulos, e ele começa a conferir uma série de poderes aqui para eles, e inclusive ele faz o envio desses 12 apóstolos para várias cidades aqui de Israel, mandando que eles por onde andares anunciar que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, receber graças de graças, esperdereis dar. E ele vem falando várias outras coisas aqui. O que é interessante é o que ele diz mais à frente, ó. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Jesus vai entrar no coração daquelas pessoas. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos recenderem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. É interessante que Jesus não mandou uma carta para as cidades. Ele mandou os 12 apóstolos. E quem não aceitar as palavras orais daqueles apóstolos, sim, estão se condenando. Olha a autoridade que Jesus está dando para os 12 apóstolos. Não são? O que isso prova contra sola Escritura? Se pelo fato dos apóstolos pregarem, curarem, expulsarem demônio, isso de algum modo é uma prova contra a sola Escritura, está completamente enganado. Porque até hoje os nossos missionários vão e pregam a palavra de Deus. Eles curam os enfermos, oram pelos enfermos, expulsam demônios. E daí? Isso provaria que eles são contra a sola Escritura? Isso provaria que Jesus está contra a sola Escritura? Claro que não. É como eu disse, não havia tempo hábil. 3 anos apenas de ministério para ensinar, pregar por todo o Israel, todo o Israel. Então o negócio era assim, ó, era rápido. Isso não quer dizer que Jesus depois não autorizasse que eles escrevessem, ou que eles não viessem a escrever. Isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, e não é base ou argumento contra a sola Escritura, de modo algum. Ué, pelo fato de Jesus ter mandado eles pregarem, quer dizer que a sola Escritura não funciona? Ela só funcionaria quando depois que eles pregaram o que Jesus mandou, eles colocassem por escrito aquilo que eles pregaram. E foi isso justamente que aconteceu. A sola Escritura, quando diz respeito ao Novo Testamento, ela só passa a vigorar quando os livros estão escritos. E os livros só ficarão escritos com a morte do último apóstolo, o apóstolo João, quando escreve o Apocalipse. Dali para frente, é claro que só a Escritura começa a entrar em vigor. Isso não quer dizer que os discípulos não usassem só a Escritura. Eles usavam, mas eles usavam com o Antigo Testamento. Todos os seguidores dele. Ele está chamando 12 apóstolos e dizendo que
Eles têm essa autoridade de trazer a paz de Cristo na casa das pessoas. E quem não a aceita terá mais vigor no juízo do que Sodoma e Gomorra. E se a gente for um pouco mais à frente, no versículo 40 aqui de Mateus 10, a gente tem uma frase linda, Jesus falando para os seus 12 apóstolos. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que, ainda que dê somente um copo de água fresca a um desses pequeninos por ter meu discípulo, ele irá fugir, não perderá a sua recompensa. No versículo 40, dizendo, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus novamente está falando de pessoas, não de escritos. Os escritos são uma forma pelo qual os apóstolos falaram conosco. Mas a autoridade não está na letra. A autoridade está na pessoa dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Engraçado, essa não era a ideia de Jesus. Jesus acreditava que a autoridade estava na palavra escrita também. Constantemente Jesus citava, está escrito. Interessante, né? Se não tivesse a autoridade nas escrituras, como que Jesus ia vencer Satanás no deserto? Direto Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. E para os judeus também, Jesus falava, ó, vocês estão adulterando a palavra de Deus, através da vossa tradição. Então Jesus sim, dava valor ao que estava escrito, ao contrário do que acredita o católico Ariel, né? Se a gente for um pouquinho mais à frente, tem até uma outra passagem aqui, tô vendo até a Bíblia aberta, acabei me recordando dela. É Jesus falando sobre o sábado aqui em Mateus 12, dizendo que o sábado foi feito para o ano e não o ano para o sábado. Os fariseus estavam presos na lei, está escrito, como é que é isso, como é, tal. E Jesus se irritava com isso, claramente ele fica irritado com esse tipo de postura. O ponto que o razoável era realmente ter um coração aberto a Deus. A mesma coisa aqui, se a gente fica preso, não, o que está escrito na Bíblia e tal, e sabe, e não usa nem um pouco do nosso raciocínio, nem um pouco do nosso coração na oração, a gente fica duro de coração e não consegue realmente entender a inspiração do Espírito Santo, não consegue conversar com Deus. É essa É, mas a solução não está na tradição. A solução que ele propõe não está na tradição, a solução está na iluminação do Espírito Santo sobre as Escrituras Sagradas, né? Agora, vamos corrigindo mais uma vez aqui a questão dos fariseus. Jesus, ele começou a contestar os fariseus, não porque os fariseus estavam indo apenas na lei de Moisés. É porque os fariseus estavam indo na sua tradição a respeito do sábado. Assim como ele estava indo na sua tradição a respeito de lavar as mãos. Então Jesus combatia o quê? Os erros a partir da tradição judaica, a partir da tradição dos fariseus. Mas isso o senhor Ariel não fala, né? Talvez por desconhecer, talvez nessa ânsia de querer impor o argumento católico, né? Ele não percebe, não consegue alargar a sua mente e ver que o universo é muito maior do que a Igreja Católica. A palavra de Deus é muito maior do que o magistério eclesiástico junto com o Papa. De modo que Jesus combatia essa ideia farisaica do sábado, mas a partir da tradição dos fariseus. É essa que é a grande questão. É o que nós fazemos com o catolicismo. postura sola escritura é uma postura muito semelhante com essa, que era literalista no sábado e pentecorosa. Não, só a escritura não é assim. Só a escritura, ela não é dessa maneira. Só a escritura, ela leva em consideração todo o gênero literário da Bíblia Sagrada. A gente sabe que existem partes literais, devem ser tomadas literalmente na Bíblia, só que existem partes figuradas, existem metáforas, tá? Existe gênero, existe tudo isso na Bíblia Sagrada. E tudo isso é levado em consideração quando nós aplicamos sola Escritura. Sola Escritura nada mais é do que você dizer que a Bíblia é a única autoridade infalível de regra e prática. Isso não quer dizer que não existem outras autoridades, mas é que a Bíblia Sagrada é a única que vai bater o martelo e vai dizer, olha, isso é vindo de Deus, tá? Nós temos as autoridades da ciência, da história, da tradição cristã, mas essas autoridades têm que estar subordinadas à única autoridade infalível, que é a palavra de Deus.
E isso os católicos nunca conseguiram provar, que existe outra autoridade com o mesmo nível de infalibilidade que a Bíblia Sagrada, o mesmo nível de inspiração que a Bíblia Sagrada. De todos os modos, a gente está vendo que a Escritura mesmo aqui está dando toda a autoridade para a pessoa dos apóstolos. Se a gente for um pouco mais à frente, no capítulo 18 aqui de Mateus, Mas é claro que está dando toda a autoridade para os apóstolos, porque não havia escritura naquele momento. Os apóstolos eram os que foram receberam a chancela de Jesus para falar a sua palavra. Eram os representantes máximos e diretos da única autoridade infalível que era Jesus naquele momento. Então Jesus deu o aval para eles. Eles eram os representantes, os delegados de Cristo. E como representantes de Cristo, tudo que eles falavam era inspirado pelo Espírito Santo. Era inspirado, não tem nenhum problema em admitir isso. Nós não temos nenhum problema, né? E isso não depõe contra a sua Escritura. Agora, a minha pergunta é: hoje nós temos os apóstolos diante de nós? Não. Como que nós sabemos aquilo que eles pregaram? Através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é o único meio inspirado por Deus, infalível, para nós sabermos que aquilo que eles pregaram naquela época era a palavra de Deus. Tá? Então eu não sei por que ele está usando esse argumento, né? Eu acho que não percebeu o erro que ele está cometendo aqui, né? Simplesmente falar que os apóstolos, que Deus deu autoridade aos apóstolos, isso não prova nada contra a sola Escritura. Prova que naquele momento os apóstolos eram inspirados por Deus. Só que hoje nós não temos mais os apóstolos. Nós precisamos de algo inspirado por Deus. Já que nós não temos os apóstolos, nós temos as palavras dos apóstolos que foram inspiradas por Deus, colocadas de forma escrita. É o único meio que nós sabemos o que eles pregaram, não através de tradição. se a gente avança um pouco mais, até para fundamentar isso, alguém pode estar pensando agora, mas Jesus falou isso para os apóstolos. Quando acabou os apóstolos, para a gente ser fiel agora, é só a gente seguir o que eles escreveram, né? Bem, primeiro que a gente tem nem tudo que os apóstolos falaram por escrito. Então não daria para seguir os 12 apóstolos só pelos escritos que a igreja decidiu que fazem parte aqui da Bíblia, que a igreja soube. Esse é um argumento batido dos católicos, tá? A gente até decorou já os versículos que eles vão citar, muito batido, refutado assim, infinitamente, mas eles continuam insistindo em algo que já foi refutado assim de todas as formas, de todos os ângulos possíveis. Mas vamos deixar o senhor Ariel falar aqui, porque não tem outra saída. O que ele está fazendo? Ele está tentando levar você para ensinar que nem tudo que foi escrito, nem tudo que os apóstolos falaram está escrito. Então você deve crer naquilo que não está escrito também, que foi passado de uma tradição que chegou até a Igreja Católica Romana. Então você deve crer nisso. Vamos lá. Inspiração do Espírito Santo ligou aqui na terra, que é a palavra de Deus. Se a gente pega, por exemplo, aqui a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, São Paulo fala aqui no versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Olha que interessante, São Paulo aqui, o último apóstolo, ele deixa claro, ele que escreveu tantas cartas que estão na Bíblia, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, ele diz: conservai os ensinamentos dele, dos apóstolos, que de nós aprendete, seja por palavra ou por carta. Ou seja, guardem a minha doutrina, que está em carta e que esteve em palavra, quando eu estive aí visitando vocês. Sim, mas a grande questão é: o que estava em palavra é diferente daquilo que está na carta? Não, claro que não. E é isso que eles não entendem, porque eles não querem entender. Porque se eles entendessem isso, acabariam com essa justificativa de tradição oral extra-bíblica, né? Então, o que ele está querendo falar assim? Olha, Paulo realmente falou para vocês conservarem o que é a tradição nossa e o que foi escrito, quer seja por palavra, quer seja pela epístola. Mas o que Paulo pregou oralmente não é diferente daquilo que ele pregou em epístola. E é isso que o versículo está dizendo. O versículo está falando assim: olha, o que Paulo pregou é algo completamente diferente do que foi pregado na epístola.
Não é isso que o apóstolo está dizendo, porque se fosse isso, seria algo bem contraditório, muito contraditório, né. Porque aí as pessoas falariam assim: "Ah, mas espera um pouquinho, então Paulo está dando para nós aqui em carta apenas uma metade, mas o que que ele pregou lá que a gente não sabe aqui que ele escreveu?". Então viraria uma bagunça. Agora, o que Paulo está falando é: "Olha, o que eu preguei para vocês, seja oralmente ou seja nas epístolas, é isso que vocês devem crer". Mesmo porque os católicos não podem dar nenhuma lista do que Paulo ensinou para aquela igreja, que é considerado inspirado, como é a epístola que ele escreveu para aquela igreja. O que que Paulo ditou oralmente para aquela igreja? Os católicos podem ensinar para nós? Eles podem falar para nós? Eles podem dar uma lista do que Paulo ensinou oralmente? Não, não podem. Então acaba com o argumento deles isso, né? Detona esse argumento falacioso. E uma outra coisa, né? Algo bem irônico. Algo bem irônico. Ele tenta provar a tradição, mas ele vai onde? Na tradição? Não, ele vai nas escrituras. Ele tenta provar a tradição pelas escrituras. Olha, era de se esperar que ele fosse numa tradição que vinha desde o apóstolo Paulo, mostrando que essa tradição é paulina. Mas para provar que nós devemos crer em algo que não está nas escrituras, ele vai aonde? Ele prova aonde? Ele vai nas escrituras. Então ele tenta provar a tradição com as escrituras. Então ele depende, a tradição dele, o argumento para ele provar a tradição depende do quê? Da escritura. Sola escritura. Então ele negando a sola escritura está reafirmando a sola escritura. Irônico isso, né? Então, é um erro tremendo a gente pegar apenas o que está escrito na Bíblia e não seguir tudo que a gente recebeu por tradição, passada de pai para filho, na verdade, que passada de bispo para bispo. É, mas cadê essa tradição? O que que diz essa tradição? Aonde está escrito? Eles podem dar uma lista para nós dessa tradição? Não podem. Não podem. E se ele tentar fugir para os pais da igreja, a gente percebe que nos pais da igreja, o que eles chamam de tradição, por exemplo, Irineu, outros pais da igreja, era o que estava escrito nos evangelhos. Era o que Jesus deixou escrito. E isso que era chamado de tradição apostólica. Agora, existe uma outra tradição também que os pais da igreja falam, mas que não é doutrina. Não é ensinamento, são práticas, são liturgias, como, por exemplo, jejuar, o tipo de batismo, como se batiza, uma certa postura ao orar. Então é isso que eles chamavam de tradição apostólica, né. Mas são o quê? São práticas, são liturgias, não são ensinamentos, não são ensinamentos. Então nós temos 2 expressões que os patrísticos usavam para se referir à tradição. A tradição era o que está escrito, e a tradição também era as práticas que eles haviam recebido através, eh, dos seus antecessores. Quer ver um exemplo bem claro? A questão da Páscoa judaica. Quando houve aquele problema entre, acho que Lino, né, Lino e, Policarpo. Você não Eu não estou bem certo qual que era o bispo romano. Policarpo falava que você tinha que seguir a Páscoa judaica ou o mês judaico, e fazê-la no sábado. Ah, enquanto o bispo romano falou que tinha recebido uma outra tradição, a tradição dos presbíteros da igreja dele de Roma, de que deveria ser feito no domingo, enquanto Policarpo falou que tinha recebido do apóstolo João. Então nós temos aqui 2 tradições, né, que estão em conflitos entre si, e cada uma reivindicando uma autoridade apostólica, principalmente Policarpo. Do lado romano não, ele joga tudo isso nas costas dos presbíteros, e não de algum bispo, nem mesmo de Pedro. Mas enfim, é tão hilário, né, a pessoa querer provar a tradição, mas quando ela vai provar, ela tem que recorrer aonde? À escritura. E eu sei por quê, porque a escritura é a única tradição confiável. Inclusive, São João, não só São Paulo, também fala disso quando ele vai terminar o evangelho dele, assim, no capítulo 21, no versículo 25, ele conclui como quem tem uma certa agonia. Terminei, e agora? Falei tudo que eu precisava? E ele termina.
É o último versículo de São João. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João, quando vai fechar o evangelho, ele entende que, olha, eu escrevi tudo isso, mas tem muita coisa para falar. E ele mesmo já se consola dizendo, se eu fosse escrever tudo, precisaria de todas as bibliotecas do mundo, e nem assim seria possível escrever tudo aquilo que é necessário. São Ai, meu Deus. Como Jesus disse, errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Bom, eu acho que ele nem percebeu, porque essas pessoas, elas já vão com aquela mentalidade fechada. Eles já levam um pressuposto teológico do catolicismo para dentro do texto. Isso chama-se exegese, elevar para dentro do texto e tentar tirar do texto aquilo que o texto não diz absolutamente. É isso que ele está fazendo. Olha o que João fala, as coisas que Jesus fez. E o que Jesus fez? Milagres. É esse o foco do Evangelho de João. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e, crendo nele, tenhais vida eterna. O foco do Evangelho de João são os sinais e maravilhas que Jesus fez. É isso que ele está falando, que se ele fosse escrever, não caberia em todo mundo. Teria que escrever milhares de livros, né? E nem mesmo assim caberia em todo mundo, porque Jesus fez muitas curas, muitos milagres, muitos sinais. Não está falando de ensinamento, não está falando de coisas que Jesus não ensinou ou ensinou fora do que está escrito, né? E outra coisa, mesmo que fosse ensinamento, seria muito fácil eles nos darem uma lista. E aí, cadê a lista católica do que Jesus ensinou fora da Bíblia Sagrada? Ele tem? Eles não têm. Eles não têm. Sabe por que não têm? Porque isso é uma mentira, é uma falácia, tá? É uma tremenda de uma falácia. Não existe essa tal tradição passada de Jesus, dos apóstolos para os bispos de Roma, ensinando algo que não foi ensinado nas Escrituras Sagradas. João faz aqui até uma profecia para a gente que 15 séculos depois, no nosso caso 20 séculos, questiona a tradição. Ele já mostra que é impossível falar tudo que Jesus quer de forma escrita. Impossível. Porque o que a gente tem agora é a verdadeira adoração em coração. São as pessoas que formam a igreja, não são as letras, a impressão. Isso aqui é sagrado porque foi inspirado pelo Espírito Santo e é uma das formas pelas quais os apóstolos falaram a doutrina de Jesus, pregaram o evangelho. Sim, os apóstolos, com certeza, era uma das formas. Outra forma era oralmente e a outra nem mesmo com as Escrituras. Os apóstolos não pegavam seus livros e ficavam citando os seus livros. Eles citavam oralmente aquilo que eles estavam sendo inspirados por Deus. Tá? Agora, quando eles iam pregar o que estava sendo inspirado por Deus, eles usavam o quê? O Antigo Testamento. Porque toda a doutrina cristã, tudo o que se refere a Cristo, o seu ministério, a sua morte, tudo estava profetizado no Antigo Testamento. Então eles tinham que provar que Jesus era o Cristo, através do quê? Das Escrituras. Então eles pregavam e provavam que Jesus era o Messias prometido, tá? Mas o apóstolo Paulo não pregava para os outros usando as cartas dele. Pedro não pregava para as igrejas usando a própria carta dele. Quando Pedro estava ausente, as cartas de Pedro, de Paulo, de João, serviam no lugar da palavra oral deles. Por quê? Porque o que eles pregavam não era diferente daquilo que estava escrito ou daquilo que eles tinham escrito para as igrejas. Aí que está a grande chave para você entender a questão de tradição e escrituras nas cartas paulinas. Mas essa é apenas uma das formas. E os próprios apóstolos deixaram também sucessores, eles não morreram e acabou. Porque assim, como é que a gente ia receber essa falada escrita, essa palavra oral de São Paulo, que ele cita em Tessalonicenses? Como que a gente vai conhecer Jesus se João mesmo admite que não deu para escrever tudo aqui? Meu Deus do céu. Bom, essa questão de João, que ele escreveu tudo, a gente já sabe, eu já provei, já refutei ele, que Jesus não está falando sobre, João não está falando sobre ensinamento, está falando sobre prática de Cristo, sobre sinais, maravilhas, sobre milagres, tá? Não é coisa que Jesus ensinou que está diferente do que está nos evangelhos. Isso aí é por conta da cabeça católica dele. Agora,
como que a gente vai saber, né, o que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, se não houvesse uma sucessão? Mas aí que tá. Aonde que está escrito, ou aonde que Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou João ensina que haveria sucessores para transmitir uma tradição oral para a igreja? Aonde está escrito isso? Paulo fala realmente para Timóteo, né, ensinar a outros, mas ensinar o quê? Aquilo que estava sendo escrito nas cartas. Porque quando Paulo morreu, Tiago só tinha o quê? Timóteo tinha o quê? As cartas de Paulo. A autoridade apostólica estava em Paulo, não estava em Timóteo. A autoridade apostólica morreu com Paulo. Timóteo não recebeu por sucessão essa autoridade apostólica. De modo algum. Ele foi nomeado como bispo ali daquela cidade, do qual ele tomava conta, por exemplo, Éfeso, né, daquelas igrejas, mas isso não tem nada a ver com a ideia católico-romana de sucessão. Não tem nada a ver, né? E muito menos sobre essa questão de passar a tradição oral. Isso é absurdo. Como a gente receberia? Pois São Pedro dá essa resposta para a gente em Atos dos Apóstolos 1, versículo 20. Após a traição de Judas, né, ele comenta aqui: Irmãos e irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi acerca de Judas, e foi o guia daqueles que perderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Depois fala da morte dele e por fim ele diz: Está escrito no livro dos Salmos: E outro ocupe o seu lugar. Convém, pois, que desses homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo de Jesus, e veio entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição, que é o que os bispos fazem. Propuseram dois, vai passando aqui, oraram nesses termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses dois escolhesse para tomar este ministério apostolado, o lugar de Judas se transviou para ir para seu próprio lugar. E deram só as pedras sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Acho que a primeira coisa que Pedro fez até antes da vinda do Espírito Santo. E a gente vê aqui como a igreja já começa a sua sucessão antes mesmo dos livros da Bíblia todos estarem escritos. Não, isso não é sucessão como quer a doutrina católica. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí foi apenas um problema que precisou ser resolvido. Judas morreu, Jesus tinha prometido que os 12 apóstolos herdariam 12 tronos com ele, reinariam com ele através de 12 tronos, né, estavam reservados a eles. Então, quando Judas morre, ficou 11. Teria que ter mais um para cumprir aquele número redondo que Jesus deixou. Então foi escolhido quem? Um que teve critérios bem específicos. Primeiro, eles tinham que ter andado com Cristo, desde o ministério de João Batista, bem no comecinho, e até o final, quando Cristo ressuscitou. Eles tinham que ter visto Cristo ressuscitado. Esse era o critério para para colocar no lugar de Judas. Não foi uma sucessão apostólica, foi algo ali excepcional. Agora eu pergunto, os bispos de Roma andaram com Jesus desde da época de João? Os bispos de Roma viram pessoalmente Cristo sendo ressuscitado? Não, então isso não serve de base para tal sucessão apostólica. Isso não é a sucessão de bispos como crê na Igreja Católica. Nem mesmo através da tradição, né? A gente vê lá na história eclesiástica de Eusébio que Pedro nomeou bispos, nomeou sucessores. Espera aí um pouquinho. Cilino foi o primeiro bispo de Roma, Pedro não foi o primeiro bispo de Roma. E é algo interessante, por quê? Porque os sucessores, eles acontecem quando o camarada morre, mas Pedro estava vivinho, e ele nomeou vários, segundo a tradição, nomeou vários para representá-lo ali na cidade de Roma, na igreja de Roma, né. Sem falar que a maioria dos historiadores hoje, inclusive católicos, acreditam que a igreja de Roma, ela começou com um colegiado de presbíteros e não bispos, né. E a gente tem prova na literatura patrística e nos historiadores católicos atuais também. Então o que ele está falando aqui não serve de base, tá. Isso não é a sucessão apostólica aos moldes católicos romanos, tá. Foi algo específico para sanar um problema específico daquela época.
conforme a igreja vai crescendo, ele foi escolhendo outros fardos apostólicos para serem, e cada um desses foram ocupando a cátedra do apóstolo ao qual eles estavam sucedendo. Todos os dioceses foram sendo criadas. Então a gente tem, por exemplo, São Tiago em Jerusalém, outro ocupou seu lugar, depois que ele saiu, e São Pedro em Roma. São Lino ocupou a cátedra de Pedro em Roma, foi o segundo papa, depois de Pedro. E assim, É engraçado que não é que ele foi o segundo papa depois de Pedro. Primeiro que essa lista tem várias listas, tá? Dessa tal sucessão aí. E cada uma delas coloca um personagem diferente ali, né? Tá totalmente arrebentada essas listas. Não tem confiabilidade nenhuma. Mas a questão não é essa. A questão é que Pedro não foi bispo em Roma, porque ele nomeia um bispo em Roma, no caso Lino. Então, se ele nomeia Lino, que foi o primeiro bispo em Roma, já Pedro, então, sendo assim, Pedro não foi bispo em Roma. E é interessante a gente ver essa tal tradição que ela colide frontalmente com outras posições, com outras tradições que está tratando o mesmo assunto, né? Por isso que a única forma segura de você analisar o que foi dito por Jesus é voltar às escrituras sagradas, né? Não correr atrás de tradição. A tradição se contradiz constantemente. sim, sucessivamente, porque Jesus não vai permitir que a sua igreja seja destruída em momento algum. Detalhe, isso não quer dizer que os apóstolos e os bispos ou a igreja não possa cometer maus morais. São Pedro mesmo aqui tinha acabado de negar Jesus, poucos dias antes. E também mais tarde ele vai querer se sentar só com os judeus e São Paulo tem ali que repreendê-lo. Ou seja, ele não é perfeito. Ele comete maus morais. Mas São Pedro em momento algum pregou uma heresia. Da mesma forma, os bispos e o Papa podem cometer muitos maus morais, cometer muitas atrocidades, inclusive. A igreja, no tempo, pode ter cometido em seus homens. A igreja, no tempo, pode ter cometido nos seus homens. Os papas, eles cometeram vários males morais, né, atrocidades, e bota atrocidade nisso, né? Quem estuda bem a chamada Santa Inquisição sabe muito bem do que eu estou falando. As milhares e milhares e milhares de mortes, dezenas de milhares de mortes que foram feitas em nome de uma suposta fé apostólica romana, né? Agora, ele fala que os papas não podem cometer erros doutrinais. Espera um pouquinho. E papas que foram acusados de heresia, como Libério, que foi condenado não só por concílios, mas por outros papas também. E não tem só ele não, tem outros também, tá? Eu esqueço aqui o nome, pelo menos quatro bispos romanos que defenderam heresias, né? Defenderam heresias. Cometeram heresias, né? Porque defenderam o que estava errado. Sem falar nas atrocidades, sem falar nos papas da Idade Média, gente. O que eles fizeram. O poder, né, que cegou esses homens, eram verdadeiros mundanos, mundanos. Mandava matar, adulterava, transformava o trono ali de Roma num verdadeiro bordel. Mas enfim, são os papas infalíveis, não é? A pessoa de seus atrocidades pode acontecer. Muitos, inclusive, não seguiram o caminho da perfeição evangélica e, inclusive, não fizeram o que era necessário para o seu cargo, enfim. É possível que haja muitos bispos no inferno, inclusive. É possível? Muitos. Como, por exemplo, Judas, um apóstolo, está no inferno. Mas o que eles jamais fazem, ou seja, que Deus não permite que aconteça, é que os místicos, em comunhão com Pedro, e essa comunhão aqui, cometam um erro doutrinal, ou seja, que ensine os fiéis de forma oficial a cometer um erro. Por quê? Por quê? Eu pergunto, por quê? Qual que é a base para isso? Simplesmente porque o cara é um bispo de Roma e supostamente é sucessor de São Pedro e não pode errar doutrinariamente? Isso é um absurdo. Isso não tem como provar historicamente e nem mesmo através da palavra de Deus, nem mesmo através da Bíblia Sagrada. Por exemplo, muitas pessoas na época do apóstolo Paulo foram nomeadas por Paulo para tomar posição nas igrejas. E muitas delas se desviaram ensinando heresias. Ora,
o princípio que ele está dizendo a respeito do bispo romano não serviria para os que foram colocados por Paulo também na direção das igrejas, que seriam sucessores do apóstolo Paulo? Ou será que Paulo só teve como o sucessor Timóteo, Tito, Lucas? Será que foi só eles? Foram só eles? Claro que não, né. Paulo deixou vários presbíteros em outras igrejas, seriam sucessores do apóstolo. E muitos deles, conforme Paulo vai falar lá em Atos capítulo 20, né, surgiriam dentre eles mesmos lobos devoradores. Quem era dentre eles mesmos? As pessoas que estavam ali na liderança, né. Se as pessoas que estavam próximas ao apóstolo Paulo poderiam cometer heresias e levar a igreja à perdição, isso não pode ser aplicado à sucessão de Pedro também? Claro que pode, né. Então é um erro que ele está falando aqui, não tem lógica alguma. Eles não cometerão esse escândalo porque são preservados pelo Espírito Santo. E é isso que a igreja vem fazendo através dos séculos. Homens pecadores que precisam da salvação de Deus, como a gente vê o próprio Pedro, comentando diversos deles, ali no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, são responsáveis por falar a palavra de Deus, chegar a todos os povos. E nisso sim o Espírito Santo os recorda de todas as coisas. Mas o Espírito Santo não impede que ele faça o mal, apenas segura a sua língua para que ela não proclame de forma oficial algum erro. Por quê? Por que que o Espírito Santo ele tem o poder de segurá-los, de não cometer algum ensino errado, mas não tem o mesmo poder de segurá-los de não cometer pecados? Por que isso? Qual que é o critério? Quem que criou esse critério? Isso tem base na Bíblia? Não, não tem base na Bíblia. Jesus nunca promete isso. A única coisa que ele promete é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não contra o bispo romano, não contra pessoas em particular. E uma coisa interessante aqui, né? Quando a igreja faz algo de bom, o que os católicos fazem? Alardeiam, né? Olha, a igreja católica fez isso, a igreja católica criou a civilização ocidental, a igreja católica e tal. Agora, quando o negócio faz caca, quando eles fazem caca, né? A igreja faz caca, aí o que que ele faz? O que que eles fazem? Coloca a culpa nas pessoas. Não, isso aí não é igreja. Não foi a igreja católica que errou, foi a pessoa do bispo tal que errou. Então, quando a igreja faz algo de bom, aí é a igreja, aí a conta vai para todo mundo, é distribuída para todos, né, para a igreja. Agora, quando eles cometem atrocidades, pecados, heresias, aí a conta é colocada sobre as costas de uma pessoa apenas, ou de algum grupinho de pessoas. Aí são os filhos da igreja, não mais a igreja, né. É bem conveniente, né, é um jeito bem conveniente dos católicos tentar tapar os erros da sua igreja com eh, essas justificativas estapafúrdias aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco melhor o conceito o erro, na verdade, né, da sola escritura e como para seguir a Cristo, para seguir a doutrina dos apóstolos, a gente precisa também da palavra deles, da tradição e dos seus sucessores para indicar o que é a palavra de Deus e o que não é. Gente, é um absurdo o que esses católicos fazem. Meu Deus do céu. Gente, quer dizer, nós não precisamos disso. Nós só precisamos de uma coisa, só de uma coisa: a palavra de Deus. Paulo vai falar para os coríntios: "Não ultrapasseis o que está escrito". Jesus, ao pregar, ele usava as Escrituras. Paulo, ao pregar, ele utilizava as Escrituras. Os pais da igreja, ao levarem o evangelho ou ao combaterem heresias, pregavam e defendiam com as Escrituras. Nunca houve um tempo em que a igreja esteve sem as Escrituras. Nenhum tempo. Então, é um erro muito grave ele acreditar que, pelo fato de Jesus não ter mandado escrever naquele momento exato ali do ministério de Cristo, isso anularia as Escrituras, né. Seria muito fácil, se Jesus desse tanta importância a essa tal tradição, a gente não precisaria de escritura. Por que que a gente não sobreviveu com tradição? Se a tradição é tão boa e importante, por que que a gente não sobreviveu apenas com a tradição? Olha,
Jesus não poderia ter inspirado a tradição, inspirado essa sucessão sem ter nada escrito? Poderia. Mas por que ele permitiu que fosse escrito? Permitiu que fosse escrito, por quê? Porque naquele exato momento em que os apóstolos e Cristo estavam na terra pregando, eles pregavam inspirado pelo Espírito Santo a palavra de Deus. Agora, quando Jesus ressuscitou e os apóstolos morreram, aí eles não tinham mais essa pregação viva. Eles dependiam do quê? Daquilo que eles haviam registrado. E aquilo que eles haviam registrado é aquilo que eles haviam pregado em seu ministério. Simples assim. Portanto, só a Escritura continua de pé e vai muito bem, obrigado. Tá bom? O senhor Ariel não conseguiu demonstrar de modo algum, em nenhuma parte do vídeo, que a sola Escritura não se sustenta. Pelo contrário, ela está bem estável como uma rocha, né? E é essa rocha que é a palavra de Deus que nós utilizamos e que Jesus utilizou, os apóstolos utilizaram e a igreja primitiva utilizou, tanto para ensinar quanto para defender a nossa fé. Sola Escritura.